angu à baiana, acarajé, caldo de sururu, tem nada disso, é carne de pescoço mesmo, hein? Que confronto esse do Botafogo na Copa do Brasil, Botafogo e Vitória da Bahia. E olha, tenho péssimas lembranças, 2 jogos que eu fui ao estádio para assistir Botafogo e Vitória em Copa do Brasil, tenho péssimas lembranças, mas é claro, né? Tem tudo para ser um jogo bom, um jogo equilibrado, mas confronto de 2 equipes da Série A. Dos times cariocas, acho que o Botafogo, depois do Vasco aí, né, que realmente no pote B, dificilmente pegaria molezinha, né? O Vasco pegou Fortaleza, mas entre Botafogo, Fluminense e Flamengo, Botafogo pegou o adversário mais chato aí, né? O Vitória da Bahia, mais uma vez, uma pedra no sapato do Botafogo na Copa do Brasil. A gente vai falar sobre isso, desdobramentos desse sorteio. Vamos, claro, reverberar aquilo que o Michael Martins trouxe na primeira edição, com as saídas, né, dos jogadores, como é que fica o Botafogo jogando 3 competições com um elenco agora mais enxuto, né? E o Botafogo vai fazer mais uma tentativa para trazer o seu camisa 10 extraclasse, o homem do meio campo, Thiago Almada. Será que agora o craque vem? E ó, falando em vem, Alessandro Brito deu uma brochada na galera, dizendo que o Botafogo não tem tempo hábil para trazer jogador, mas que está atento na janela. Meu Deus do céu. Essas e outras você vai acompanhar depois da vinheta. Ó, você que tá ligado aqui no nosso canal 2 Toques, eu tô sabendo que você tá vendo o vídeo, mas não é inscrito ainda. Eu tô sabendo que você ainda não se inscreveu. Dá essa moral pra gente aí, se inscreve no canal novo, canal que começou tem nem um mês, a gente já atingiu a marca aí de 13 mil inscritos, semana de jogo do Botafogo, número 13, é sinal de sorte, né? Então, ó, vamos lá, se inscreve aqui no canal, compartilha com geral, deixa o like, quando você deixa o like, você também ajuda demais aqui o nosso canal 2 Toques, a casa do Gigante Glorioso. Enquanto o Gigante Glorioso não está funcionando, está ainda cumprindo um prazo de punição na plataforma e tal, o canal 2 Toques está veiculando os conteúdos do GG. E quando os dois voltarem, os dois vão trazer conteúdos do Botafogo, claro, de uma maneira diferente, mas você fortalecendo aqui no 2 Toques, você fortalece a cobrança, você fortalece o canal que fala do Botafogo com paixão, mas também com muita responsabilidade. Vamos lá, vamos falar de sorteio de Copa do Brasil. Os times cariocas, Botafogo pegou o Vitória da Bahia, time de Série A, o Vasco pegou o Fortaleza, também de Série A, o Flamengo pegou o Amazonas, o Fluminense e Sampaio Corrêa se deram melhor aí, né? Equipes bem mais fracas, e o Botafogo pega uma carne de pescoço, não é só porque o Vitória está na Série A, nada disso, né? É porque o Vitória é uma pedra de tropeço para o Botafogo na Copa do Brasil. Não quero nem lembrar, né, quando eu era moleque ainda, 1997, né, mas assim, não quero lembrar, tem que lembrar agora, né? 1997, Botafogo campeão carioca, jogando pra caramba, sem perder sei lá quantos jogos. O time era bom do Botafogo, tinha o Ailton no meio campo, o Djair, o Bentinho jogava muita bola, né? Quem lembra do Bentinho? Bentinho era um craque assim, subvalorizado. E o Sorato lá na frente, que era fazedor de gol, tal, Dimba, Talismã, e a zaga era boa, Gonça, Jorge Luiz, Wilson Goiano, o time era bom, cara. Tomou 3-0 do Vitória no Caio Martins, sem mais nem menos. 3-0 eliminado pro Vitória dentro do Caio Martins. É isso mesmo. E em 2012, daqueles roteiros de drama alvinegro, né? Botafogo no Barradão conseguiu um bom resultado, um empate, né? Botafogo tinha acabado de trazer um jogador do Vitória, né? O Elkeson, bom jogador, revelação na época, 1-1. E em 2012 o jogo no Newton Santos se encaminhava para uma classificação tranquila, o Fogão fez 1-0 e tal. Aí o lateral Lucas me resolve ser expulso, né? E ainda num pênalti. O Vitória empata, fica com 1 a mais, vira e consegue a classificação em 2012. Então, para mim, não gosto nem de lembrar desses confrontos contra o Vitória. Agora, né, o pessoal vem falando, pô, Guilherme, logo agora que o Botafogo vendeu o Janderson para lá, né? Tá com a cara do... Nem termina a frase. Tá com a cara do desastre. Não termina a frase, não. Vamos deixar esses tabus negativos para trás. Agora, o Arthur Jorge está enxugando o elenco. Ele já anunciou isso, né? Ele já tinha falado
numa entrevista dessas, que o elenco era muito numeroso, ele precisava de reforços, mas que não estava acostumado a trabalhar com um elenco tão numeroso assim. A gente sabe que isso também vem desde o projeto do Botafogo B, que é o Sub-23, que não foi para frente, a CBF simplesmente suspendeu o Campeonato Brasileiro Sub-23, ficou de voltar esse ano, ninguém sabe ainda se vai voltar, tal. Não tinha calendário nem para a Série A 2 semanas, quanto mais para Sub-23. Então, se voltar, a gente só vai saber lá na frente, né? Então, assim, lamentável. Mas o Arthur Jorge já tinha indicado esse enxugamento, né? Então é o Janderson, o Raí, o Newton, saiu o Igor Gabriel e outros jogadores vão sair, né? Tem interesse aí no Matheus Nascimento, futebol europeu, outros jogadores que não estão sendo utilizados. Então, assim, a barca deve zarpar com mais gente. Só que precisa chegar, tem que chegar, né? O Pablo deu aí, finalmente, né? Eu nem tinha lembrado que o Pablo não tinha feito entrevista coletiva ainda, né? Então o Pablo hoje deu a sua primeira entrevista coletiva, o que indica que vai poder jogar a partir dessa semana, né? Se de titular ou não, pelo menos essa entrevista coletiva é o indicativo. O Botafogo faz normalmente isso, né? Quando o jogador é contratado, mas não está em condição ainda, o Botafogo segura a apresentação. Então só agora ele foi fazer a coletiva de apresentação. Bom, falando ainda desse confronto contra o Vitória, né? O Botafogo precisa ter à sua disposição o maior número de jogadores possível, né? Por mais que tenha vendido um, empreste outro e tal. Por quê? Porque são confrontos quarta, domingo, quarta, sábado, terça, sábado. A gente já sabe como é que funciona o calendário no Brasil, né? Então, se o Botafogo, por exemplo, tivesse pegado uma equipe mais frágil, como foi no ano passado o Ipiranga, possivelmente o Arthur Jorge rodaria esse elenco pensando em jogos de fim de semana, né? Vamos lá, fim de semana Campeonato Brasileiro, no meio de semana tem Copa do Brasil. Fosse uma equipe mais tranquila, né? Não tem confronto tranquilo na Copa do Brasil, mas fosse uma equipe mais tranquila, certamente o Botafogo jogaria ele com uma equipe alternativa ou jogadores que não estiveram na semana anterior, né? Como se trata aí de um confronto de Série A, por mais que, se você for comparar o Vitória com os outros times da Série A, o Vitória talvez seja aquele com menor investimento, né? Ao lado aí do Criciúma, as duas equipes com menor investimento para essa Série A. A Vitória tem muitos jogadores mais experientes, o que muita gente chama de ex-jogador em atividade. Sim, fez um campeonato baiano legal, foi campeão em cima do Bahia, né, o maior rival, mas a última partida do Vitória contra o Palmeiras, não, tudo bem, foi o Palmeiras, tal, mas o Palmeiras também explorou bastante seu elenco, né, usou alguns jogadores que não estavam acostumados a jogar, tal, boa parte era o time titular. Eu vi um Vitória, tudo bem, diante de um Palmeiras, mas pouquíssimo agressivo, né? Agora, claro que não é parâmetro, a gente precisa ver o Vitória diante de uma equipe não tão boa quanto o Palmeiras, né? E aí a gente pode ter uma noção exata, né, do que é esse time do Vitória no Campeonato Brasileiro e na Copa do Brasil. A gente vai ver. Então, provavelmente o Vitória chega na Copa do Brasil para o confronto contra o Botafogo de uma sequência, a gente vai ver, né? Mas eu acredito que não numa sequência positiva. Afinal de contas, o time do Vitória vai ter uma série de pedreiros aí pela frente no Campeonato Brasileiro. E o Botafogo tem a oportunidade, a gente também nunca sabe, né, de chegar nesse confronto contra o Vitória com uma série positiva. Afinal de contas, vai ter uma sequência de jogos dentro do Rio de Janeiro, que começa na quinta-feira, que começa amanhã. Então fica aí a expectativa de que o Botafogo chegue com mais moral para esse confronto contra o Vitória, que vai ser um confronto dificílimo, como eu falei no início aqui. Carne de pescoço. Era o pior adversário possível que a gente podia pegar? Acho que tinha piores pelo caminho, né? Mas também não foi dos melhores. Agora, gente, o Botafogo finalmente fez uma parceria com a empresa WAP, a VAP, para fazer a limpeza da parte de cima do estádio Newton Santos. Que bom, né, cara? Porque o estádio está se modernizando, mas assim, quando a gente olha por cima, né, você vê muita sujeira, muito sujo mesmo, né? Então o Botafogo precisa dar uma repaginada ali na parte de fora do estádio Newton Santos. Isso é bom para a imagem também do clube, então finalmente o Botafogo fechando parceria com a WAP. Agora falando em dar uma repaginada no telhado da casa, isso é sempre importante, né? Meu amigo Michael Martins, você está pensando em dar uma repaginada no telhadinho do seu
estádio também, meu amigo. Ah, agora você vai falar da minha calvície, né? Tá certo. A sorte que a gente tem solução agora. Porque, aproveitando, né, que a gente tá nesse mês de abril e inventam-se um monte de mentiras aí a respeito da calvície. Principalmente aquela clássica, né? Já era, não tem jeito, aceita que dói menos. Nada disso. Também não tem milagre não, tá? A gente tá falando aqui de ciência, a gente tá falando de um tratamento metódico, simples e acessível. A gente tá falando da Manual. E aí já pensou você conseguir cuidar do seu cabelo no conforto do seu lar, receber o tratamento em casa de maneira discreta? Vou te mostrar aqui como é que chegou o nosso kitzinho, totalmente discreto. E aí você abre, tem todos os kitzinhos aqui da Manual, eu tirei aqui pra mostrar pra vocês, mas ele vem de uma maneira super discreta e é um tratamento individualizado voltado pra você, sim, com um acompanhamento clínico ilimitado e gratuito. E os resultados falam por si, né? Muita gente que começou a ter os tratamentos de forma séria já começaram a ter resultados. E a gente vai lembrar que o resultado ele começa a aparecer ali depois do 4º mês, né? Conforme a prescrição do produto. Então não é uma coisa, como a gente falou anteriormente, não é mágica de uma hora para outra. Mas é um tratamento muito sério. E você levando esse tratamento a sério, você consegue obter resultados significativos com a Manual. Hoje em dia, 60% dos homens vivenciam a queda capilar expressiva aos 35 anos, né? Se a gente for para a faixa dos 50 anos, isso aí vai para 50%. Então, se você se enquadra nisso aí, se você é um desses, não perde tempo, usa o nosso cupom. Aqui é Botafogo40 e ó, é por tempo limitado, não se esquece. Já clica no link que está na descrição desse vídeo ou no comentário fixado, porque você sabe que a solução para o seu tapetinho está na Manual. É contigo, Guilherme. É isso aí, Michael Martins. Agora vamos falar de Thiago Almada, né? Segundo o jornalista JP Fragoso, do jornal O Globo, o Botafogo vai partir para uma nova tentativa de contratar Thiago Almada, a estrela do futebol argentino, o garoto que brilhou aí no último Sul-Americano, né? Para a classificação para as Olimpíadas, a Argentina se deu muito bem e tal, o Thiago Almada jogou muita bola, foi um grande destaque. Jogador do Atlanta, né? Joga na MLS. O John Textor já deixou claro a intenção de trazer o Thiago Almada, que seria o cara ali do meio-campo do Botafogo. E segundo o jornalista JP Fragoso, mais uma vez, John Textor tentará fazer a proposta, vai fazer aí a proposta formal para tirar o Thiago Almada do futebol dos Estados Unidos e trazer pro Botafogo. A segunda janela do Botafogo promete, né? O problema é, será que até o dia 19 conseguiremos trazer jogadores? Eu falei da entrevista do Pablo, mas acabei não falando muito, né, do Alessandro Brito, que é chefe de scout, está acumulando função de diretor de futebol e falou que não tem tempo hábil para o Botafogo ter muita esperança de trazer ninguém até o dia 19, hein, cara? Preocupante, né? É claro que ele fala, mas estaremos atentos a oportunidades de mercado. Tem 2 dias, tá? 2 dias. O Botafogo está enxugando o elenco, mas defensivamente fica aí um grande problema. Até porque o Igor Jesus, o Alan, sei lá, quem pode chegar agora? Podem chegar agora. Só vão poder jogar a partir do dia 11 de julho. A gente tem aí mais 2 meses para aturar quem está jogando aí, principalmente na defesa. O nosso problema é na defesa. Enfim, vamos lá, vamos aguardar até sexta-feira para ver se temos alguma novidade. Eu fico por aqui desejando, claro, a vocês um grande abraço, pedindo, se inscreva aqui no canal Dois Toques, a casa do gigante glorioso. Deixem o seu like porque vocês sabem aqui é Botafogo. Valeu!